O Brasil à beira de um colapso energético, crise hídrica, os reservatórios no limite, no limite, no limite. E aí vem o presidente em sua live semanal e aí joga a responsabilidade em cima do povo. Veja só. Ele já tinha mandado ano passado, não sei se você lembra, Cosmo, que as pessoas fizessem cocô um dia sim e outro não, para economizar água. Bem lembrado, verdade, bem lembrado. Ele é uma pessoa doente que não tem, ele é um analfabeto funcional, que não tem condições de ter ideias e de compreender a dimensão da tragédia que nós vivemos por conta dele. Então ele precisa sempre colocar a culpa nos outros. O inferno sempre são os outros, porque ele é incapaz de assumir a responsabilidade de governar o país. O problema da crise hídrica, ela se agudiza, ela se potencializa pela falta de chuvas. É uma questão, um ato natural. Só que nós, como nós não somos governados há bastante tempo, não se teve nenhum tipo de planejamento de investimentos numa área que não pode parar nunca de ter investimento. Num país que cresce exponencialmente a população e que se pretende uma potência econômica, né, e desenvolvida, ele precisa todo o tempo estar investindo em energia e na questão hidráulica, na questão hídrica, desculpa. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Pelo contrário, o plano dele é de privatizar a Eletrobras. Em plena crise energética, a movimentação do governo com a sua base no Congresso Nacional era para privatizar o sistema elétrico, que é uma destruição do projeto de desenvolvimento do país. Ao mesmo tempo, ele não tomou nenhuma medida, né, nenhuma medida preventiva para o caso de haver uma estiagem profunda, como a gente está sofrendo na maior parte do país. E agora o que ele manda fazer? As pessoas tomarem banho frio, desligarem a luz. É uma bobagem sem tamanho. Assim, a maior parte da energia, quase 70% da energia consumida no país, não é consumida pelo cidadão comum, ela é consumida pelas indústrias e pelo agronegócio, que consome também mais da metade de toda a água potável do país. Então, basicamente, ele quer que a gente tome banho frio e faça cocô um dia sim, outro não, para que o agronegócio, que é vinculado que é visceralmente ao bolsonarismo e ao projeto fascista e autoritário ligado ao Bolsonaro, continue ganhando, continue tendo lucro. Nós não podemos encarar isso como um pedido sério, Rosmo, porque um governo de verdade toma medidas de verdade. Ele não fica indo para uma live falando com aquela cara dele de idiota, pedindo para as pessoas tomarem banho de vez em quando só, ou tomar banho frio e desligar. Ele fala assim, por favor, se você puder agora, desliga a luz. Sujeito mais sem noção. Ele, nessa entrevista que ele deu à Veja, ele relembra que ele é um cara que mandou desligar o aquecimento da piscina do Palácio da Alvorada, como se isso fosse uma medida incrível de um homem super honesto, preocupado com a probidade e a economia de energia elétrica no Brasil. É um infantilóide. No fundo, o Bolsonaro ele tem um problema gravíssimo de déficit cognitivo, né? Ele beira a estupidez patológica e ele é incapaz de governar por causa disso. A gente não tem outra saída para a crise hídrica, para a crise política, para a crise econômica, para a crise ambiental, para a crise social e humanitária e sanitária. Não há outra saída que não tirar esse psicopata do governo, esse sujeito completamente estúpido do governo, desqualificado, incompetente. Então, o nosso problema não é a falta de água e nem é mais nem exatamente a Covid. É que nós não temos um governo que estabeleça estratégias e planos para poder sanear esses problemas. Agora, Leandro, esta semana também a gente teve a Comissão Parlamentar de Inquérito que apura ações e omissões no governo de Jair Bolsonaro frente a essa crise sanitária que assola o Brasil e também assola o mundo. E teve debates e depoimentos quentes. O que você pode falar para a gente, Leandro? Olha, o que emergiu dessa CPI de mais grave teve duas coisas graves, mas teve uma mais grave do que todas, que é essa questão desse plano de saúde chamado Prevent Senior, que está sendo apontado por um dossiê escrito por 12 médicos que trabalharam nesse plano de saúde, de que ali eram feitos estudos, né, experimentos com medicamentos para a Covid, medicamentos sem nenhuma eficácia para a Covid, como o
hidroxicloroquina e ivermectina, né, utilizada em pacientes idosos sem que eles soubessem que isso estava acontecendo. Isso provocou mortes. A mãe do empresário Luciano Hang, ao que tudo indica, com autorização do filho, foi utilizada como cobaia, inclusive com aplicação de ozônio no reto para tratamento de Covid. Quer dizer, o Luciano Hang, também conhecido como velho da van, segundo esse dossiê, colocou a própria mãe para jogo no bolsonarismo e matou a própria mãe. É claro que isso precisa ser apurado, isso é uma questão policial, isso tem que ser aberto um inquérito para investigar a responsabilidade de um filho que, segundo o dossiê escrito por médicos da Prevent Senior, usou a mãe como cobaia e a mãe morreu por isso. Isso é gravíssimo. Tanto porque é a mãe de uma senhora idosa, como porque envolveu outras pessoas que também morreram ou ficaram com sequelas graves, porque estava sendo utilizado um tratamento não recomendado pela Organização Mundial de Saúde, baseado, isso é muito grave, numa autorização absolutamente sem sentido do ponto de vista científico do Conselho Federal de Medicina sobre a autonomia dos médicos. O que está se colocando em discussão, Cosme, e isso a CPI também está levantando, é que o Conselho Federal de Medicina ele tem que garantir a autonomia dos médicos, mas autonomia não pode significar experimentação. Se eu for no médico hoje com dor no abdômen e ele fala assim, olha, eu estava aqui pensando, eu acho que vou testar um medicamento novo nesse cara, e me dá um remédio que pode me matar ou me deixar sequelado, porque ele achou que poderia fazer um experimento comigo. Não pode, isso é antiético. Só que o Conselho Federal de Medicina é dominado pelo bolsonarismo. Então, onde há bolsonarismo, há questões antiéticas e há perigo de vida, e há perigo de morte. E essa questão da Prevent Senior tem que ser mais investigada. Eu tenho a impressão que a CPI está chegando nesse nó, nesse sentido. E tem essa outra questão desse Danilo Trento, que foi a CPI fazer o seu depoimento, e lá se soube de maneira inusitada, por meio daquele senador Girão, que é da base governista, que no mesmo dia, né, que ele foi para Las Vegas, o senador Flávio Bolsonaro e outras pessoas também foram para Las Vegas e provavelmente a gente sabe que coincidências desse tipo não acontecem. Né? Tem que ser muito ingênuo, tem que ser muito tolo para acreditar na versão de que houve uma coincidência do Flávio Bolsonaro, que já havia levado a diretoria da Precisa para captar dinheiro do BNDES, está lá junto com o Danilo Trento em Las Vegas para discutir questão de cassino e tal. Ninguém é bobo, ninguém é trouxa, embora eles acham que a população brasileira é igual aquele cercadinho de fanáticos e idiotas que seguem cegamente Bolsonaro na saída do Palácio do Planalto, do Palácio Alvorada. Perfeito.